Abra lá, Josué capítulo 6. Tem uma palavra de Deus para você nessa tarde, que vai levar você a uma vida de vitória, a uma vida de bênção. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você crer nessa palavra, pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Então vamos lá. Josué capítulo 6 diz assim. Vamos fazer uma oração antes? Vamos? Amém? Então põe a mão sobre a palavra de Deus e diga assim: meu Deus, eu não acredito que seja pecado crer em um Deus que transforma, que salva, que liberta, que prospera, que nos chama para viver uma vida de vitória. Antes, eu creio que é a vontade do Senhor, pois está escrito: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Diga: Senhor, muda a história da minha família, muda a minha história, porque eu creio em Ti, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Eu só acho que essas palmas podem ser melhor para Jesus. Não pode não? Aí tá certo. Meus irmãos, é sabido por todos dos acontecimentos dos últimos dias. Eu não vou me deter muito aqui, mas eu quero falar um pouco disso. É sabido por todos que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Basta você ligar, seja a televisão ou pegar o seu celular na internet, que você vai ver que não faltam informações sobre esse tema, sobre esses acontecimentos dos últimos dias, que ambos estão em guerra. E aí você me perguntaria: por que eles estão em guerra? Eu não saberia lhe dizer afinco o porquê, mas eu sei uma das razões pelas quais eles estão em guerra. E qual é, pastor Vicilândio? Disputa de território. Então, um dos principais motivos pelo que a Rússia está em guerra com a Ucrânia é pela disputa de território. É pelo que, irmãos? Disputa de território, exatamente. Então, eles estão em batalha para disputar território. O que é que eu quero, de forma alegórica, falar para vocês? Que exatamente como a Rússia e a Ucrânia estão brigando lá por disputa de território, nós cristãos precisamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Enquanto nós não entendermos, e eu creio que nessa tarde você vai sair daqui entendendo isso, que nós estamos em guerra, em batalha espiritual, e essa batalha ao qual nós cristãos estamos é uma batalha por disputa de território, sendo que a nossa batalha é contra os principados, é contra as forças espirituais da maldade, que agem sorrateiramente em silêncio, as ocultas, porque são espíritos, para causar enfermidade, para causar intrigas dentro de um lar, para causar toda sorte de mau pensamento que leva a pessoa a querer se suicidar, que leva a pessoa a querer fazer tudo que você possa imaginar de besteira. É uma batalha, e essa batalha, ela está acontecendo em todo tempo, a todo instante, em todo lugar. Quando você para pensar que o que muitas vezes tem levado o seu filho para as drogas, para a bebedice, o que tem levado os seus filhos a brigar com a sua nora, ou quando não, a sua nora brigar com o seu filho, é espiritual. E você precisa entender que você está aqui nessa tarde, seja pela sua vida, seja pela vida do seu filho, ou pelo seu casamento. Você está aqui numa batalha. E essa batalha que você está travando para tomar de volta o que é seu.
o seu território, e que o inimigo está a todo instante, a ferro e fogo, lutando para te roubar, para roubar sua paz, para roubar sua saúde e tantas outras coisas mais que, se eu fosse licitar aqui, a lista é grande. Para roubar a saúde, para roubar nas finanças, para fazer com que o dinheiro que você ganha suado, esforçado, lutado, você muitas vezes tenha que gastar com remédio, tenha que gastar com prejuízo e tantas outras coisas mais. E infelizmente, muitas pessoas, por serem passivas, no sentido de que ela já está tão acostumada com a luta, ela já está tão acostumada em ficar acomodada, que é mais ou menos assim: não, pastor, seja o que Deus quiser, né? Ninguém dá jeito mesmo nisso. Quer dizer, uma pessoa dessa, ela está acomodada, ela já está tão acostumada com o sofrimento, que na mente dela chega a pensar que é porque Deus quer. Mas eu queria que você me mostrasse um versículo na Bíblia, em que a Bíblia Sagrada diz que Deus quer uma vida de sofrimento para o homem. Pelo contrário, ele diz em Isaías 1,19: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está lá, está na Bíblia. Não estou inventando não, é a vontade de Deus. A vontade de Deus em Jeremias 29,11 é que Deus tem plano de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Está na Bíblia também. É João capítulo 10, versículo 10, quando o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com mendigância, amém? Não, com abundância. Então, eu poderia lhe citar vários outros versículos que mostram que Deus planejou e tem como projeto para a nossa vida uma vida de bênçãos. Porém, nós precisamos entender que há uma batalha por disputa de território. E nós lutamos contra um inimigo vencido, porque Satanás é um inimigo vencido. Jesus disse que Deus o colocou aonde? Debaixo dos nossos pés. Ele é um inimigo derrotado. Ele é um inimigo derrotado. A menos que você aceite que ele pinte e borde na sua vida, ele é o inimigo derrotado. Por isso que você precisa enfrentá-lo. Por isso que você precisa lutar, para que, se de repente ele está em alguma área da sua vida, da sua casa, você coloque ele para fora de lá. E você só consegue colocar ele para fora, irmãos, se você fizer isso que você está fazendo aqui agora: lutar. Lutar. Por quê? Ainda que você esteja cansada, pastor, eu não vou mentir para o senhor não, eu estou um pouco desgastado, cansado de lidar com essa situação. Mas, mesmo estando cansado de sofrer, se você não estiver cansado de lutar, Deus entra contigo na batalha para te dar vitória. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque no livro de Juízes, segura aqui, segura Josué, não desmarca não, mas vai lá rapidinho. Onde é que fica Juízes? É o livro da frente. Você está em Josué, vai no capítulo 8, não desmarca aí não, para a gente voltar rapidinho, que o tempo é corrido. Mas vai lá, eu vou só lhe mostrar só um versículo, para testificar isso que o Espírito Santo está lhe falando. Juízes capítulo 8. Versículo 4, fala de Gideão. Gideão está na batalha. Os midianitas todo ano vinham, passava a língua, passava a mão, roubava tudo, não ficava nada. O povo de Israel ficava só chupando o dedo, ficava só com prejuízo. Até que Gideão decidiu sair da caverna e disse: quer saber? Eu estou cansado dessa miséria de vida, de que o inimigo vem, passa a mão e a gente fica só feito besta, chupando o dedo com prejuízo. Não, a conversa é essa. Gideão saiu da caverna e disse: eu vou lutar. Na mesma hora o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Enquanto Josué estava na caverna, Deus não se manifestou. Escute isso que eu estou lhe dizendo aqui, levanta a cabeça. Enquanto Josué estava na caverna, Deus não
se manifestou em nada. Preste atenção nisso, que isso é muito sério. Irmã, enquanto Josué estava na caverna, Gideão, o povo estava sofrendo, sim ou não? O povo estava tendo prejuízo, sim ou não? Estava apanhando mais do que pandeiro na mão do pandeirista, na mão do inimigo, sim ou não? Estava, mas Deus não moveu uma palha, irmão João. Deus não moveu uma palha, nenhuma. Mas na hora que Gideão sai da caverna, na mesma hora Deus aparece. Porque Deus não luta em favor do covarde, medroso, calça curta. Seja homem, seja mulher. Porque Deus sabe que se Deus entrar na batalha dele, é só para Deus ser envergonhado. Então Deus prefere ficar de fora. Não, se é para envergonhar o meu nome, eu não vou nem entrar. Porque tem que ter coragem. Gideão sai da caverna e parte para cima do inimigo. É batalha com 300 soldados. Deus dá vitória contra muitos inimigos. E aí a batalha está correndo, a batalha está acontecendo. E a Bíblia diz que Gideão e seus soldados estavam cansados. Diga, cansados. Essa palavra aqui é para você que diz assim: eu estou cansado de lidar com aquele menino nas drogas, eu estou cansado de lidar com aquele marido confuseiro, eu estou cansado de lidar com aquele problema com meu filho, com a minha vida espiritual. Pastor, eu venho para a igreja, mas é só arquejando, pastor, é bem na hora não chegar, estou cansado. Olha o que é que a Bíblia diz aí no versículo 4 de Juízes capítulo 8, ó. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam como, irmãos? Cansados, mas ainda perseguidos. Oh, glória a Deus, irmão. Esse versículo aqui me motiva, irmãos. Esse versículo aqui me dá forças. Eu posso estar só abrindo o bico, como diz o ditado. Eu posso estar só arquejando. Eu posso estar só o pó da laranja, o pó da casca da laranja. Mas quando eu leio esse versículo, eu levanto a minha cabeça e digo: peraí, se Gideão obteve a vitória que obteve, eu não posso querer pensar que foi mamão com açúcar para ele. Então eu tenho que vir na Bíblia, e quando eu venho na Bíblia eu vejo 300 homens cansados. Pastor, estou cansado. Então vai esse conselho de Deus para a tua vida. Você pode estar cansado de sofrer, mas nunca se canse de lutar, porque quem não se cansa de lutar, chega uma hora que Deus lhe dá vitória sobre os seus inimigos. Foi o que aconteceu com Gideão. Cansados, mas ainda perseguidos. Cansados, mas ainda perseguidos. E lá em Josué, nós vemos aqui um homem lutando em favor de uma promessa que Deus havia dito que lhes daria a terra que mana leite e mel. Então você vê aqui uma luta por território, uma luta por uma promessa. Você não está aqui a passeio nessa tarde. Você está aqui lutando por uma promessa, que Deus disse que restauraria a tua família, que Deus disse que te curaria, que traria o teu esposo de volta, que restauraria a vida dos teus filhos. Você está aqui por uma promessa, então levanta essa cabeça, levante a cabeça e se anime, tenha bom ânimo, porque você está lutando por uma promessa. E a Bíblia Sagrada diz, está aí, que Josué agora, ele vai entrar para tomar posse da terra que Deus lhes deu. E eu vou passar aqui por alguns títulos, eu não vou ler, eu vou ler só os títulos, porque o versículo que eu vou ler está lá na frente, mas eu quero ler os títulos para você ver uma coisa. Preste atenção, olha o que é que diz, capítulo 6, o que é que está escrito aí no capítulo 6 de Josué no título? A destruição de Josué, amém? Não, a destruição de quem? De Jericó. Capítulo, vamos lá, passa para frente, capítulo 8, o que é que está escrito aí no título? Ai é destruída, capítulo 8, no 8,
que é que está aí? A destruição de Ai. Está vendo aí? Passa para frente, vamos lá. Capítulo 10. Gibeão sitiada por 5 reis. O que é que diz aí? No versículo 28, se a sua Bíblia tiver título, vai estar lá: Josué vence mais 7 reis. Está aí no versículo 28 de Josué, capítulo 10. Josué vence mais 7 reis. Diga vence. Diga não é derrotado. Diga ele vence. Capítulo 11 de Josué, vai lá. O que é que está escrito aí no capítulo 11 no título? Israel derrota. Está vendo aí? Eu poderia passar aqui lendo muito mais outros capítulos. Você vai ver Israel vencendo os seus inimigos, Deus dá vitória sobre 5 reis, Deus dá vitória sobre 7 reis, outras vitórias de Israel, e você vai ver vitória em cima de vitória. Vitória em cima de vitória. Porque o reino de Deus, digo, o reino de Deus é um reino de conquista. Eu comecei servindo a Deus. Na minha família, era somente eu que servia a Deus. E eu comecei a lutar. E eu entendi que o reino de Deus é um reino de conquista. E tinha irmãs minhas que viviam uma vida que só Jesus, só a misericórdia, só a compaixão de Jeová. E eu comecei a orar. Eu comecei a fazer campanha assim como vocês. Campanha do Vale do Sal. Campanha disso, campanha daquilo. É oração, é jejum, é vigília. E hoje minhas irmãs são crentes e servem a Deus. Acabei de receber um WhatsApp de uma que está entrando em 24 horas de intercessão e oração lá na igreja dela. E por que elas estão servindo a Deus hoje, pastor? Porque um dia eu decidi me levantar e lutar por elas. Se você não entender que o reino de Deus é um reino de conquista, você fica naquela da oração mamão com açúcar, do passa a mão por cima, do aleluia, do paz do Senhor, e nada acontece. Porque para ter conquista tem que lutar. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, para ter conquista tem que lutar. Jesus de Nazaré disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Porque ele entende, Jesus, como ninguém, que o reino de Deus é um reino de conquista. Se o marido se converte da bebida, das drogas, ele foi conquistado, sim ou não? Conquistado. Um dia você foi conquistado. De repente eu não conheço a sua vida, mas de repente você vivia uma vida de tristeza, você vivia uma vida de fracasso, alguém orou por você, alguém colocou o joelho no chão, foi jejuar, foi buscar a Deus, e para a honra e glória do nome de Jesus, você se converteu. Então você foi conquistada por alguém. Alguém decidiu lhe conquistar através da oração. Sim ou não? Sim, a Bíblia Sagrada diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz. O que é isso? Conquista. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele triunfou sobre todos os demônios. O que é isso? Conquista. Então, o reino de Deus, diga, o reino de Deus é um reino de conquista. O reino de Deus, meus irmãos, coloque isso no seu coração. O reino de Deus não é um reino de fracotes. Ainda que sejam fracos no sentido humano, mas são fortes no sentido espiritual. Porque Paulo disse: Senhor, se possível for, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Deus disse: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É tanto que depois ele vai abrir a boca e vai dizer: quando eu estou fraco, porque Paulo entendeu. Paulo entendeu que ele não era um fracote. A partir do momento que você aceitou Jesus, que você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a capacidade de Deus de vencer a pornografia, de vencer a fofoca, de vencer a mentira, de vencer o medo e tantas outras coisas mais que você possa imaginar de ruim que mantém uma vida de uma pessoa prisioneira. Você recebeu força e poder
para vencer sobre isso. Ai, pastor, é porque lá em casa eu sou sozinho, ninguém me ajuda, ninguém ora comigo. Querido, ainda que não tenha alguém que lute com você, mas você precisa entender que Deus está ao seu lado. O Espírito Santo está ao seu lado. E a Bíblia diz que por conta disso, Josué destruiu Jericó, destruiu Ai, venceu 5 reis e deu vitória em cima de vitória. Porque o reino de Deus é um reino de conquista. Esse ano Deus nos deu como tema do nosso projeto de vida, o ano da conquista. Porque nós entendemos, querido, que se existe um filho que ainda não está na presença de Deus, ele precisa ser conquistado. E eu lhe pergunto, você vai conquistar ele para Jesus, sim ou não? Você que no caso é o marido, você vai conquistar ele para Jesus, sim ou não? Você que no caso é a sua saúde, você vai reconquistar ela na presença de Jesus, sim ou não? De repente a sua independência financeira, você vai conquistá-la em nome de Jesus, sim ou não? Sim. Então, o reino de Deus é um reino de conquista. Por onde Jesus passava, tinha um doente, tinha um leproso, tinha um perdido, tinha uma prostituta. Ele pregava para aquelas pessoas e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os que abriam o coração para a mensagem eram conquistados por Jesus e a vida deles era transformada. Ezequiel disse certa vez: o conquistador foi conquistado. Ezequiel era um homem duro, era um homem resistente, mas ele entendeu, quando ele teve um encontro com Deus, que não dava para resistir ao Senhor. Não resista a Deus. Deus, o Senhor Jesus falou para Paulo: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Jesus falou para Paulo no caminho de Damasco, quando ele vinha no seu cavalo, e Jesus resplandeceu, e a Bíblia diz que Paulo caiu do cavalo. E Paulo, ao ter caído do cavalo, ele pergunta: quem é, Senhor? Já sem enxergar nada, cego. E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que eram os aguilhões? Era um cabresto que era colocado no boi, para que o boi pudesse parar quando ele estivesse arando a terra. É um aguilhão. Então, Jesus estava falando para Paulo: Paulo, eu estou querendo conquistar o povo, eu estou querendo libertar o povo, e tu fica me atrapalhando, rapaz. É o que Jesus está falando para Paulo, em outras palavras. Eu estou querendo libertar o povo, eu estou querendo tirar o povo debaixo do jugo do diabo, e tu fica me atrapalhando, rapaz. Ei, eu não conheço a sua história, eu não sei o que é que você tem passado, mas eu quero dizer pelo Espírito Santo: você está atrapalhando Deus. Você está atrapalhando Deus. Porque Deus está querendo lhe usar para lutar pela sua casa, para lutar pela sua vida, e de repente você fica resistindo com medo, resistindo com a dúvida, resistindo com aquele pensamento: mas será que é isso mesmo que Deus quer, querido? Escute em nome de Jesus. Se é isso que Deus está falando, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer para a tua vida. E aí você vai ver Josué capítulo 11. Agora sim, eu cheguei no versículo aqui onde eu queria chegar. Versículo 18 de Josué capítulo 11. O que é que está escrito aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Todo mundo encontrou aí? Estão situados aí, Josué? Josué capítulo 11, versículo 18. Vamos lá, vamos ler de novo. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra as tomaram todas. Como foi que eles tomaram todas essas cidades? Por meio de quê?
Bicho, não estou ouvindo não. Jesus, é porque o teu povo ainda não almoçou. Mas vamos já almoçar, Jesus. Amém? Então vamos lá. Como foi que eles tomaram todas essas cidades? Por meio do aperto de mão do paz do Senhor. Aleluia. Amém? Não. E como foi, irmãos? Por meio da guerra. Guerreando, diga guerreando. Foi assim que eles tomaram todas estas cidades. Ei, você quer tomar seu filho de volta? Guerreiro, irmã. Guerreiro. Lute como uma guerreira. Você quer seu marido de volta? Você quer a sua paz de volta, a sua saúde de volta? Guerreiro. Porque a Bíblia diz que Deus não deu cidade de mão beijada na mão de Josué. Pelo contrário, olha só o que Deus fez aí, irmã. Olha aí. Olha o que é que diz aí o versículo 20. Olha aí. Olha a ajuda que Deus deu, viu? Versículo 20. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Diga glória a Deus. Você viu? A Bíblia diz que vinha de quem? O endurecimento do coração deles. De Satanás? De Deus. Às vezes Deus endurece o coração do teu marido, do teu filho, ou de alguém da tua casa, para ver se você se acorda e se levanta para lutar. Tem pessoas que quando isso acontece, elas se trancam dentro do quarto da depressão. Quando isso acontece, tem pessoas que infelizmente, escute o que eu estou lhe dizendo, que é pelo Espírito Santo, para a partir de hoje, você se levantar e sair daqui e dizer: ai Satanás, agora tu está lascado, bichinho, agora tu está lascado comigo. Porque tem pessoas que quando isso acontece, elas correm para o quarto da murmuração, da reclamação. Deus me livre, negócio de igreja, eu vou para a igreja, o negócio só entorta mais, só aperta mais, é mais luta. Querido, isso muitas vezes vem do próprio Deus, para ver qual vai ser a sua reação. Se você vai arregaçar a manga e lutar, ou se você vai baixar a cabeça e pensar: é porque eu não consigo. Tudo bem, Deus já sabe que você não consegue. É por isso que Ele lhe chama para lutar na presença dEle, porque se você não consegue, Deus consegue através de você. Ei, ainda que você sinta que não consegue, porque a luta está muito difícil, mas eu quero lhe dizer que Deus consegue através de você. Aleluias! Diga para a pessoa que está do seu lado: ei, irmão, se você não consegue, não se preocupe, Deus vai conseguir, Deus vai conseguir, Deus vai conseguir. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Sai um glória a Deus aí, irmão. Deus vai conseguir através de você. Não desista, não desanime, não baixe a guarda, não baixe a cabeça. Não desista dos seus sonhos, dos seus ideais, daquela esperança de ver a sua família à mesa, de ver a sua família em paz, de ver a sua família servindo a Deus. Não desista dessa esperança. Lute, lute, porque o reino de Deus é um reino de conquista. A palavra de Deus diz que desde os tempos de João Batista ele é tomado como a força. Está na Bíblia. Desde os tempos de João Batista se faz força, violência, não uma violência de briga, de contenda carnal, mas uma violência espiritual, que é o que nós vamos fazer aqui agora em oração, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Todas as cidades, a Bíblia diz que foram tomadas por meio da guerra, e Deus fazia questão de endurecer o coração daqueles reis, só para eles virem contra Josué, para Deus manifestar o seu poder através do seu povo e mostrar que Deus era com eles.
Então, quando em algum momento alguém da sua casa endureceu o coração, pastor, depois que eu comecei a fazer a campanha, pastor, olha, pastor, o senhor não imagina, pastor. Fulano endureceu o coração, quis me enfrentar, quis brigar comigo, mantenha a sua posição. Lute, continue firme na batalha, porque isso é um sinal, como foi para Josué, que os inimigos estão perto da sua destruição. E se você não baixa a guarda, se você não baixa a cabeça, Satanás já era na tua casa, na tua família. Os dias dele estão contados. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, diga para ela, se você não desistir, os dias do inimigo na sua vida, na sua família, estão contados. Vou falar para você que vai acompanhar aqui no YouTube, se você não desistir, os dias do inimigo na sua vida, na sua família, estão contados. Quem crê, dá glória a Deus. E aplauda Jesus bem forte. Tchau, que Deus abençoe em nome de Jesus.